Vamos lá, bom dia, neste sábado de mais resoluções de questões para a sua aprovação na OAB. Eu não estou falando só de preparação não, estou falando de aprovação. Você que está aqui sábado de manhã com energia, com garra, acompanhando, você vai obter sucesso porque você quer alguma coisa da sua vida. Então, um excelente bom dia vindo de mim, professor Ronaldo Rolim, toda a equipe do SAT, diretamente para você aí do outro lado, tá certo? E é óbvio que para animar geral, a gente vai começar com a disciplina que anima geral, que é constitucional. Vamos para a nossa segunda bateria de mais 30 questões aí de constitucional. No primeiro bloco, nós resolvemos muita coisa sobre direitos políticos e nacionalidade. Nesta segunda aula, nós resolveremos sobre organização do Estado. Então fique atento, pega tudo que está ali do artigo 18 em diante e fique atento do artigo 18 até o artigo 43. Ah, professor, mas são muitos artigos, eu quero saber no que focar mais. Não te preocupas, porque aqui nós vamos direcionar, obviamente, o seu estudo. Tem alguns artigos que eles cobram mais, o artigo 18, parágrafo 3º, parágrafo 4º, artigo 22, 24, então fiquem atentos, ok? E claro, antes de começar, a galera que está aí nos acompanhando, dá um abraço, um bom dia para a Aurilene, para o Márcio, para o Marcelo, para o Valdenez, Ivaneide, para o Bezerra Rodrigues, bom dia, já está aguardando, já estamos começando. Francisco Araújo, Marisa Marques, pessoal, quem quiser se manifestar, vai botando aí no chat, quem tiver pergunta, vai botando aí no chat, que dentro do tempo disponível a gente vai ter essa maior interatividade possível, essa responder possível, mas a gente tem que focar nas nossas 30 questões, ok? Você vai percebendo que as perguntas vão se repetindo, que as pegadinhas vão se repetindo, então fica comigo que você vai, ver muita coisa boa, tá certo? Vamos lá. Então, direito constitucional, enquanto você está acordando, tomando seu cafezinho, tá certo? Então faz que nem o tio, toma o seu cappuccino, né? Porque é outro nível e tudo mais, tudo bem? A gente vai com a nossa primeira questão de constitucional aí na tela. Põe aí, vamos lá, primeira questão de constitucional na tela. Leia atentamente a afirmação disposta a seguir. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. E também sobre desapropriação e requisições civis e militares, em caso de iminente perigo em tempo de guerra. Na prova do OAB, ele sempre vai te colocar um contexto fático. Aqui, para te despertar neste sábado, a primeira questão é uma questão tirada da letra da lei. Eu quero que você saiba que em relação às competências, você precisa conhecer as competências privativas da União e as competências concorrentes, ok? Deixa eu ver aqui o seguinte, competências. Em relação às competências, nós temos as competências administrativas, que elas se dividem em competências administrativas exclusivas e comuns. Exclusivas é só da União e é indelegável, está lá no artigo 21. E a competência comum é de todos, está lá no artigo 23. Só que o OAB vai te cobrar mais, são as competências legislativas, aquelas referentes à elaboração das leis. Então foca nisso daqui. Ela vai se dividir também em duas, competência legislativa privativa, que é só da União, mas ela pode delegar por lei complementar para os estados e Distrito Federal, estão lá no artigo 22. E as competências concorrentes, que são da União, dos estados e Distrito Federal, em que a União vai se limitar a estabelecer normas gerais, estão lá no artigo 24. E aqui no artigo 22 eles adoram cobrar o inciso 1. Só a União pode legislar sobre penal, processo, civil, eleitoral, marítimo, agrário, trabalho, tá lá. Então, dá uma lida nos primeiros incisos, principalmente o primeiro de todos, artigo 22, inciso 1, ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Quando ele fala que compete privativamente à União legislar sobre civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, isso daqui é o inciso 1 do artigo 22. Quando ele fala que cabe também legislar sobre desapropriação,
é o inciso 2 do inciso 22. E requisições civis e militares, em caso de iminente perigo em tempo de guerra, é o inciso 3. Ele está cobrando aqui os 3 primeiros incisos de forma literal. Ah, professor, mas que questão covardia é essa daí? Que questão covarde é essa de cobrar literalidade? No contexto fático do OAB, ele vai te cobrar isso de uma outra forma. Então você precisa ficar atento. Isso aqui é uma boa para a gente retomar a questão de competência, tá certo? Então a alternativa ela está correta. Vamos lá. É correto afirmar que a alternativa A. A afirmativa está correta, sendo transcrição do disposto no artigo 22 da Constituição de 88. Perfeita. A alternativa A já é o nosso gabarito, é para te despertar. É para te despertar, tá certo? Então, ó, o resto tá tudo errado com base no que eu acabei de explicar. São os incisos 1, 2 e 3. Bacana? Primeira questãozinha resolvida, eu disse que ia falar aqui com o pessoal que está acompanhando, show de bola, aumentando o número de pessoas que estão nos acompanhando, que quer alguma coisa nesse sábado de manhã, que quer melhorar de vida, quer passar uma OAB e deslanchar no futuro, né, pós-pandemia. Então vamos lá, primeira questão, alternativa A. Vamos para a próxima. A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos entre si. Para aqui, ó, isso aqui é o artigo 18. República Federativa, nós somos uma federação. O nosso estado ele é dividido, existe uma repartição do poder. União, estados, Distrito Federal e municípios. 4 entes federativos e apenas 4. Território não é ente federativo. Território é uma autarquia política territorial, tá certo? Uma autarquia territorial, como se fosse assim, da União. A União controla o território. Então, o território ele está vinculado à União. Ele não tem autonomia, que é o que diferencia os entes federativos, ok? Continuando. Por outro lado, a Constituição Federal prevê também a figura dos territórios federais que eu acabei de falar. Aonde? Você vai encontrar os territórios federais lá no artigo 18, parágrafo 2º, e você também vai encontrar lá no artigo 33, artigo 33. O artigo 18, parágrafo 2º, ele prevê a criação, extinção, transformação de territórios ou a sua reintegração ao estado de origem via lei complementar. Então, falou de território federal, tem que ser por meio de lei complementar, lei complementar. Bacana? E o artigo 33, ele vai dispor a respeito dos poderes dentro do território federal. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Letra A. É possível, conforme previsto constitucionalmente, que haja reintegração do território federal ao estado de origem. Perfeito! Está lá no artigo 18, parágrafo 2º, mas para que isso ocorra, precisa ser por lei complementar. Então, a alternativa A, ela mais uma vez está correta. Mas eu sei que quando a alternativa A está correta, a gente fica, poxa, qual é o erro das outras? Alternativa B. Os territórios federais integram a União e o respectivo Estado federado? Não, eles são da União. C. A Constituição Federal proíbe a formação de novos territórios federais? Não proíbe, não. Artigo 18, parágrafo 2º. Tudo bem que hoje não temos territórios federais, mas a Constituição não proíbe sua criação. E letra D. A transformação do território federal em Estado será regulada pela respectiva Constituição Estadual? Não, por lei complementar. Por isso que a alternativa A é que responde satisfatoriamente a segunda questão. Vamos em frente para você que chegou agora, qualquer dúvida, põe aí, tá? Terceira questão, suponha que o município fictício de Aurélio Matos deseja se dividir em 2 novos municípios, Aurélio I e Matos do Norte. Nesse caso, o texto constitucional determina que o desmembramento depende de outros aspectos de... Seguinte, ó, divisão de município, criação de novos municípios, 1 vai virar 2, beleza. Cisão, no caso, né? Município, este é um dos dispositivos mais cobrados sobre organização do Estado. Você tem que estar craque no artigo 18, parágrafo 4º. Artigo 18, parágrafo 4º, tá certo? Ah, professor, mas a redação é confusa, é truncada, não interessa. Você tem que saber. Criação de municípios são 4 passos. Primeiro passo, lei complementar federal determinando o período de criação. Vai ter uma lei complementar federal dizendo que de 1º de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021 podem ser criados novos municípios. Pronto. Segundo, divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Terceiro,
plebiscito e, por último, lei estadual. Cuidado, não é lei complementar estadual, é apenas lei ordinária estadual. Ah, professor, mas para a criação de estados é lei complementar, tudo bem, mas para a criação de municípios é lei estadual. Pronto. Cuidado com a pegadinha. Por isso que ele é muito cobrado. Então, ó, o desmembramento depende de outros aspectos de lei municipal? Não. Lei ordinária federal? Não. Estudo de impacto ambiental? Não. Letra D. Consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos. Portanto, letra D é o gabarito. Tem muita questão que a gente vai tratar sobre esse artigo 18, parágrafo 4º. Então, vai lembrando. Primeiro passo, lei complementar federal determinando o período para essa criação. Depois, divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Terceiro passo, plebiscito. E por último, lei ordinária estadual. Bacana? Vamos em frente. Considere a seguinte hipótese. A falta de legislação federal, um determinado estado brasileiro legislou amplamente sobre defesa do solo. Posteriormente, a União supriu a mora legislativa quanto a essa matéria. Nesse caso, com o advento da lei federal, aqui ele está falando, de competência concorrente. Lembra que a gente falou de competência concorrente? Da União, Estados e Distrito Federal. Competência concorrente, beleza. Está lá no artigo 24. Só que a União, ela vai estabelecer normas gerais. A União vai estabelecer normas gerais. E os estados e o Distrito Federal vão estabelecer normas com a lei estadual sobre aquele assunto anos anteriores já promulgada. Ora, ela vai ser revogada? Não! Se na sua prova aparecer o termo revogação, o item estará errado. Esta lei ficará com a sua eficácia suspensa naquela forma de revogação. Derrogação é uma revogação parcial. Letra B, a lei estadual foi abrogada? Também não. Abrogação é a derrogação total. Letra C, foi suspensa a eficácia da lei estadual pela federal no que lhe for contrário. Perfeito. Professor, onde é que está isso? Artigo 24, parágrafo 4º. Artigo 24, parágrafo 4º. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Vamos para a quinta questão. Francisco, nascido no interior do estado do Amazonas, viveu durante grande parte da sua vida em sua cidade natal. Entretanto, hoje ele é cidadão do município Y, que se encontra localizado dentro do distrito. O distrito quer virar município. Em conformidade com as normas constitucionais federais, entre os requisitos para legitimar a criação de um novo município são indispensáveis, mais uma vez, artigo 18, parágrafo 4º. Se você daqui para a sua prova não lê este dispositivo, você vai sair atrás das outras pessoas, tá certo? Ah, professor, mas o OAB sou eu comigo mesmo, pois então você está pecando contra você mesmo, tá certo? Não faça isso, leia este dispositivo. Vai precisar de lei estadual e plebiscito? Exato. Perceba que ele inverteu a ordem, o plebiscito vem primeiro, a lei estadual vem depois. Mas, observando os outros itens, nós percebemos que a letra A é a alternativa correta. Lei estadual e referendo? Não. Lei municipal? Não. Lei estadual e plebiscito. Na verdade, plebiscito e lei estadual. Sem dúvida, tranquilo essa, sexta questão. O município de Vila Velha editou uma lei municipal dispondo sobre a faculdade de utilização do cinto de segurança no período que compreende o horário de 10 de um dia às 6 horas da manhã do dia seguinte, 10 horas da noite, 22 horas de um dia, às 6 horas do dia seguinte. Que coisa louca! O município está legislando sobre trânsito e está dizendo que o cinto de segurança não é mais obrigatório de 10 da noite às 6 horas da manhã. Período complicadíssimo, período... Poxa, loucura isso daí, não é não? Considerando as regras constitucionais sobre distribuição de competência, é correto afirmar que a lei municipal preste atenção, cinto de segurança, questão de trânsito. Trânsito é competência concorrente? É competência de natureza local? É assunto de interesse local? Não. Trânsito, olha só, nós temos um Código de Trânsito brasileiro para todo o país. Trânsito é assunto de competência privativa da União. Ele está lá no artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal. Só a União pode legislar sobre trânsito. Então, esta lei municipal ela é
inconstitucional. Vamos atrás. Letra A, a lei municipal é constitucional. Falso. Esse é o mesmo erro da letra B, já estou riscando os dois. Letra C, ela é inconstitucional, uma vez que o tema versado, que é questão de trânsito, é de competência legislativa privativa da União. Perfeito. Letra C é o gabarito. Letra C é o gabarito. Questão louca, né? Tá fácil. Ficou tão louco que deixou a questão fácil. Verdade é essa. Sétima. Entidades da sociedade civil atuantes em um grupo de municípios limítrofes, integrantes do mesmo estado da federação, defendem que seja instituída região metropolitana, para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum aos municípios em questão. Região metropolitana. Professor, meu professor nunca falou sobre isso. Como é que institui região metropolitana? Esta organização de municípios limítrofes entre si, com questões econômicas, sociais, culturais, ela deve ser instituída pelo Estado. É o Estado que divide o seu território em regiões metropolitanas, em zonas, em regiões, tá certo? Se você é, por exemplo, do estado do Ceará, você vai ter a região metropolitana de Fortaleza, a região do Cariri, região norte, região do centro-sul. Tudo isso é estabelecido por lei complementar estadual. Lei complementar estadual. Então, região metropolitana é lei complementar estadual. É a Assembleia Legislativa quem deve instituir estas zonas, ok? Então, vamos lá. Nessa hipótese... Professor, onde é que está isso? Esqueci de falar. Artigo 25, parágrafo 3º. Artigo 25, parágrafo 3º. Vamos lá. À luz da Constituição, a instituição de região metropolitana dependerá apenas de lei complementar estadual. Verdadeiro. Olha aqui. Logo a letra A verdadeira e este apenas... O candidato que não estudou direito, ele vai dizer, essa letra está falso. As outras são enormes. Só esse apenas, não. Onde tem apenas, onde tem somente, eu vou pelo chutômetro. Está errado, tá não. Por isso que a preparação é fundamental. Letra A, ela está corretíssima. Artigo 25, parágrafo 3º. Olha a letra B. Deverá ser precedida de consulta mediante plebiscito? Não, eu não estou criando município, eu estou instituindo uma região metropolitana. Letra C, dependerá de lei estadual e de consulta mediante plebiscito? Não, ele está tentando te confundir com criação de município. E letra D, dependerá de lei estadual e, se assim previsto na Constituição Estadual, de aprovação prévia pelas câmaras de vereadores dos municípios envolvidos? Não, lei complementar estadual pela Assembleia Legislativa. Artigo 25, parágrafo 3º. Vamos lá, oitava questão. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Tarará, tarará. Vamos lá, galera está perguntando, show de bola. Bom dia aí para Celina, para Ana Cristina, para o Francisco Araújo, para o Willames. Maria Nogueira lá de Barueri, São Paulo. Um beijo, um abraço. Vamos lá, Verângela, Flávia Cavalcante, Aurineide, show de bola. Fátima, João Gurgel, é isso aí, pessoal. O Hélio Cleiton, bom dia a todos. Marcino, mostra a tela da questão. Certo, vou procurar focar mais nisso. Aurilene. Agora está mostrando, beleza. Podem colocar aqui, pessoal, vamos lá. Para Gláucia também é isso aí. Qualquer dúvida, é só falar aqui no chat. Oitava questão. Determinado estado da federação pretende instituir regiões metropolitanas. Agora você já sabe que é apenas lei complementar estadual. Pronto. Aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Nessa situação, o ente federativo poderá efetivar tal medida mediante, você já sabe agora, nem olha as opções, lei complementar estadual. Aí você vai, letra A, lei ordinária federal? Não. B, lei complementar federal? Não. C, medida provisória? Não, medida provisória? Claro que não. Então só nos restou a letra D, lei complementar estadual de iniciativa parlamentar. Show de bola, show de bola. Nona questão. O prefeito do município Delta Capa Gama, por ser muito religioso, resolveu criar uma igreja municipal para professar sua fé. De acordo com a Constituição Federal, a criação desta igreja olha pessoal, questão sobre religião é muito complicada, porque a gente tem lá no artigo 5º a questão da liberdade religiosa.
Todos nós temos o direito a professarmos qualquer fé, desde que não inclua discurso de ódio, a violência contra outras crenças e religiões, tá certo? Então nós temos essa liberdade religiosa, está lá no artigo 5º, inciso 6, show de bola. Contudo, ele está falando do prefeito, ele está falando do município. Olha, você não está agindo como indivíduo, você está agindo aqui como agente público. E como agente público, você deve resguardar a laicidade do Estado. O Estado deve ser laico. O Estado deve ser laico. Beleza. E onde é que está essa proibição de que o Estado deve ser laico? Lá nas vedações constitucionais do artigo 19. O artigo 19, ele impõe 3 proibições. Primeira esta, de relacionamento com igrejas. Não só a igreja católica, qualquer religião, tá certo? Não pode embaraçar o funcionamento, não pode subvencionar, ou seja, contribuir para o funcionamento dela, não. Só permite aí as associações para interesse público, né? Por exemplo, vinda do Papa ao Brasil. Poxa, o cara também é chefe de Estado, mas tem um interesse público envolvido. E por aí vai, outras manifestações, inclusive culturais, tá certo? Festas religiosas, por aí vai. Questões culturais, interesse público envolvido. Então, ó, ele não pode instituir uma igreja, ele pode como pessoa individual, indivíduo, mas não como prefeito. Está lá no artigo 19, inciso 1. As outras proibições são recusar fé aos documentos públicos e criar distinções entre brasileiros, a não ser as distinções já previstas na Constituição, tá certo? Então, o artigo 19, inciso 1, ele coloca esta vedação à questão de subvencionar, criar ou embaraçar o funcionamento de igrejas, ok? Então, vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, a criação desta igreja, ela é o quê? Proibida, pois é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, exatamente o que eu falei, letra da lei. Letra A já é a resposta certa logo de cara. Letra B, ele diz que é proibida. Pois é permitido. Se é proibido, então não é permitido. Aqui é questão de lógica, né? Se é proibido, então não é permitido. Letra C e letra D estão errados logo de cara, porque ele diz que é permitida. Não. Esta atitude do prefeito é proibida. Artigo 19, inciso 1. 10ª questão. Os entes políticos municipais, estaduais e federais têm competência para legislar sobre determinados temas. Essa competência, ora é comum, ora é exclusiva. Peraí, pelo amor de Deus, essa questão cometeu um erro crasso. A pessoa que fez esta questão, ela não estudou direito constitucional. Professor, mas por que o senhor colocou aqui para chamar a sua atenção? Se eu estou falando de competência legislativa, ou ela é concorrente, ou ela é privativa. Lembra que a gente falou no início? Ou ela é concorrente, ou ela é privativa. Quando eu falo de competência comum ou exclusiva, eu estou falando de competência administrativa, que não tem nada com resolução de lei, que não tem nada com edição de lei. Então, fique atento até isso, tá certo? Às vezes, a pessoa que faz a sua questão também erra. Das opções abaixo, aponte aquela que representa um rol de matéria cuja competência para legislar é privativa da União. Meu Deus, que questão mal feita. É privativa da União. Vamos lá, letra A, direito do trabalho, perfeito. Direito civil também, direito penal e direito militar. Letra A, mais uma vez a resposta correta. Está tudo no artigo 22. Artigo 22, logo no inciso 1. Inciso 1, tá certo? Aí vem direito marítimo especial, produção, consumo e custas de serviço forense, não. Florestas, caça, pesca, fauna, opa, não. Defesa do solo também não. D, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, não. Todos os outros incluem assuntos de competência concorrente que estão lá no artigo 24, não no artigo 22. Letra A, gabarito da questão. Bola pra frente! Sabendo-se que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos da Constituição, podemos afirmar que, letra A, criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei federal? Não, por lei estadual. Letra A está falsa. B,
podemos afirmar que à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios é permitido estabelecer cultos religiosos? Não, acabamos de ver, é proibido. C. A incorporação e o desmembramento do Estado independem de aprovação da população diretamente interessada? Claro que não. Precisa do plebiscito, depende sim da aprovação. Então só nos resta a letra D. Criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios faciam por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito das populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Ele transcreveu o artigo 18, parágrafo 4º. Transcrever é um verbo muito chique para dizer que copiou. Copiou o artigo 18, parágrafo 4º. 12ª. Considerando a repartição constitucional de competências entre os entes da federação, é correto afirmar, a respeito da competência para legislar sobre assistência jurídica, que nessa matéria a União tem competência legislativa privativa? Opa, tá lá no artigo 22? Tá não. B. Somente a União e os estados podem legislar? Tá não. Assistência jurídica. Tá lá no artigo 24? Também não está. Professor, não é competência privativa, não é competência concorrente, e aí? E aí que todos podem legislar, inclusive o município. Agora, se a União tiver criado uma lei federal, se o Estado tiver criado uma lei estadual, o município ele vai suplementar a legislação federal. Ele vai suplementar a legislação estadual, ou seja, ele vai complementar aquilo que ele achar por bem. Artigo 30, inciso 2. Então vamos lá, os municípios têm competência legislativa plena? Não. Não é assunto de interesse local também não. Então só nos resta a letra D. Os municípios detêm competência legislativa suplementar para complementar, para suplementar, para preencher as lacunas da lei federal ou estadual. 12, alternativa D de dado. 13ª. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, Distrito Federal e municípios todos autônomos. Você já está craque de saber disso. A respeito da matéria, assinale a alternativa que se coaduna com a Constituição Federal. Letra A. A criação de municípios far-se-á por lei estadual, perfeito. Dentro do período determinado por lei complementar federal, perfeito. E dependerá de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Olha aí. Mais uma vez, artigo 18, parágrafo 4º. Será que você vai ser ingênuo a ponto de não estudar este dispositivo para a sua prova do OAB? Mais uma vez, artigo 18, parágrafo 4º, letra A está verdadeira. Letra B. Os estados podem subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais mediante aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e do Congresso Nacional por lei ordinária. Olha, o erro está no final. Lei complementar federal, tá certo? Lei ordinária não, lei complementar. C. É vedado aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou de colaboração de interesse público. Não, a colaboração de interesse público pode, a exceção do artigo 19, inciso 1. Falso aqui. D. Os territórios federais integram a União e podem ser transformados em Estado mediante aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito. Para com isso, não! Tá certo? Apenas lei complementar. Território se transformou em Estado por lei complementar. Não tem plebiscito, coisa nenhuma. Por isso que a alternativa A é a única correta. 14ª. Um vereador tem sua base eleitoral em um certo distrito. Interessado na criação de novos municípios, artigo 18, parágrafo 4º, ele verifica as exigências para tal e formula consulta à assessoria jurídica da Câmara, que é você. Você é o assessor jurídico da Câmara, que aceita nos termos da Constituição Federal a exigência de lei municipal? Não. Lei estadual? Sim. Medida provisória? Claro que não. Decreto legislativo? Pior. Tá certo? Lei estadual. Mas óbvio que tem os passos anteriores, os requisitos anteriores. 15ª. Zélia, deputada estadual, após constatar que a União e os Estados tinham competência concorrente para legislar sobre determinada matéria, solicitou que a sua assessoria, que é você, analisasse os limites da atuação da Assembleia Legislativa nessa temática, sendo-lhe respondido corretamente que
Lembra, competência concorrente, União edita normas gerais. Os estados e Distrito Federal, normas específicas para complementar a legislação federal. Ah, não tem lei federal? Os estados e o Distrito Federal vão poder criar uma lei com normas gerais e normas específicas. É a competência legislativa plena. Opa, mas o governo federal, a União, editou uma lei posterior. O que é que vai acontecer com essa lei estadual? Vai ter a eficácia suspensa. Não é revogação, suspensão de eficácia. Vamos lá. Sendo-lhe respondido corretamente que, letra A, caso a União discipline integralmente a matéria, será vedado que o Estado nela incursione? Não. Ele pode criar normas específicas. B, o Estado pode legislar livremente sobre a matéria. E no caso de divergência da lei local com a da União, aquela prevalece, a lei local prevalece? Não. A União suspenderá a eficácia da lei estadual. C, o Estado terá competência plena caso a União não tenha editado lei veiculando normas gerais sobre a matéria. Perfeito, normas gerais, normas específicas. Competência legislativa plena, letra C está correto. Letra D, o Estado somente poderá suplementar a lei federal caso esta autorize expressamente. Não, a Constituição já autoriza, está lá no artigo 24, parágrafo 2º, tá certo? Então leia os parágrafos do artigo 24. Parágrafos do artigo 24 também é de leitura obrigatória para a OAB. 15ª, C de correto. Vamos ver agora, pessoal, pergunta, vamos lá. Poxa, gostei, Catimara. Bom dia, colegas. Bora lembrar de dar o like. Isso aí, show de bola. Senta o dedo aí nesse like, pessoal. Qualquer dúvida também estou à disposição, tranquilo? Galera acompanhando, show de bola. Sérgio, Angélica. Ó, o Sérgio lá de Pereira Barreto, São Paulo. Show de bola, cara. Show de bola, é isso aí. Vamos em frente, vamos em frente. 16ª. A Câmara Municipal do Município Alfa aprovou em 2 turnos de votação, com interstício de 10 dias, pelo voto de 2/3 de seus membros, o projeto de lei orgânica que passaria à região municipal. Opa, presta atenção. Lei orgânica, ela está prevista lá no artigo 29, caput. E o caput do artigo 29 da Constituição Federal diz exatamente isso. Que a lei orgânica municipal de qualquer município, ela precisa ser aprovada em 2 turnos de votação. Em 2 turnos de votação. E esses turnos precisam ter um interstício, ou seja, um lapso temporal mínimo de 10 dias. E ela deve ser aprovada por 2/3. Não é maioria simples, não é maioria absoluta. 2/3. Tá tudo correto aqui? O município Alfa? Tá tudo correto. 2 turnos de votação, interstício de 10 dias, 2/3 dos seus membros, perfeito. Ato contínuo, a própria Câmara Municipal promulgou. À luz da sistemática constitucional, o referido processo legislativo está, letra A, incorreto? Não. Acabamos de ver, está tudo correto. Letra B, está correto. Desde que o prefeito municipal aceite sancionar a lei após a promulgação, não tem essa questão de sancionar a lei, tá certo? Da lei orgânica municipal, não tem. Cuidado com isso daí, artigo 29, caput. Letra C, correto. Pois todas as fases de elaboração da lei orgânica se desenvolvem na Câmara Municipal. Perfeito. Perfeito, exatamente. É a lei orgânica do município que irá reger o município. Letra C é o nosso gabarito. 17ª. Considere que o município X tem a intenção de se fundir ao município Y e lhe solicita na condição de procurador parecer a respeito de como efetivar a medida. Artigo 18, parágrafo 4º, você já está craque nisso. Nesse caso, a partir do quanto previsto pela Constituição Federal, a fusão deve ser efetivada mediante fusão, a união desses municípios. Mesma coisa, artigo 18, parágrafo 4º. Deve ser mediante lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerá de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Ó, mais uma vez, cópia do artigo 18, parágrafo 4º. Tá certo? Já está craque nisso? Passo para a 18ª. A Constituição Federal estabelece que os estados podem se incorporar entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito. A gente bateu tanto no artigo 18, parágrafo 4º, vamos falar um pouquinho do artigo 18, parágrafo 3º. A gente falou tanto do parágrafo 4º, vamos para o parágrafo 3º. Enquanto o parágrafo 4º fala de municípios,
O parágrafo 3º fala de estados. E aqui a criação de estados, ele é mais simplificado. Não estou dizendo que é mais simples, é simplificado. Tá certo? Obviamente tem muita questão política, etc, etc. Lá nos municípios eram 4 passos. Aqui para estados são apenas 2. Professor, qual é o primeiro passo? Plebiscito. De acordo com o parágrafo 3º, o primeiro passo é o plebiscito. Teve o plebiscito da população interessada. Qual é o segundo passo? Lei complementar federal. Deve ser uma lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional e não pela Assembleia Legislativa, pelo Congresso Nacional. Tá certo? Cuidado com isso. Plebiscito e lei complementar federal. Então vamos lá, letra A, lei complementar do Congresso Nacional. Perfeito. Já é a resposta. Decreto do presidente? Não. Lei ordinária? Não. Lei delegada? Não. Lei complementar. 19ª. A forma federativa de Estado no Brasil é caracterizada como cláusula pétrea, ou seja, na vigência dessa Constituição ela não poderá ser modificada. Perfeito. A organização político-administrativa do Brasil é formada pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Sobre a repartição de competências entre os entes da federação, assinale a alternativa correta. Muito aberta nessa questão. Vamos lá, letra A. O Constituinte optou por relacionar as competências atribuídas para a União e para os Estados, deixando para os municípios a competência reservada? Não. Os municípios não têm competência reservada. Ele tem uma competência aqui própria sobre assuntos de interesse local. O que é interesse local? Tudo que não está no artigo 22 e 24. E uma competência suplementar para complementar a legislação federal e estadual no que couber. Não tem essa questão reservada não, tá? B. O Distrito Federal exerce as mesmas competências concedidas aos estados. Estando proibido de exercer competências equivalentes aos dos municípios? Não. Aquilo que o estado e o município puderem legislar, o Distrito Federal também vai. Está lá no artigo 32, parágrafo 1º. Então isso aqui, ó, proibido coisa nenhuma. Artigo 32, parágrafo 1º, permite ao Distrito Federal ter as mesmas competências legislativas dos estados e dos municípios. Se você mora no Distrito Federal, você vai pagar IPVA e IPTU para o Distrito Federal. Se você morar em qualquer outra unidade da federação, IPVA é para o estado e IPTU é para o seu município. Tá certo? Fique atento a isso. C. Os estados e o Distrito Federal organizam-se e regem-se pelas constituições que adotarem. Opa, Distrito Federal não. Distrito Federal é lei orgânica do Distrito Federal. Cuidado. Então só nos resta a letra D. No âmbito da competência concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. A gente vem batendo nessa tecla. Está lá no artigo 24, parágrafo 1º. Letra D é o gabarito. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Não? Ricardo Fernando de Recife, um abraço. O pessoal de Recife está se preparando aí. Os futuros colegas advogados e advogadas. 20ª questão. Ao definir a organização político-administrativa do Estado brasileiro, o Constituinte determinou que o Distrito Federal, ó, se você quer saber sobre o Distrito Federal, está lá tudo no artigo 32, um artigo só um artigo, Distrito Federal. Distrito Federal não se divide em municípios. Distrito Federal não se divide em municípios. Distrito Federal é regido por lei orgânica e não por Constituição. E o Distrito Federal pode legislar da mesma matéria dos estados e dos municípios. Pode legislar sobre a mesma matéria dos estados e dos municípios. Está tudo lá no artigo 32, mas essas 3 informações são as mais importantes. Leve para a vida. Letra A. Deve ser regido por sua Constituição. Falso. Lei orgânica. B. É competente para organizar e manter sua polícia civil, sua polícia militar e seu corpo de bombeiros. Opa! Organizar até vai, mas manter, não. Organizar não, perdão. Nenhuma nem outra. Organização e manutenção da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é da União. Dá uma olhadinha. Artigo 21, inciso 13. Quem é que organiza e mantém a Polícia Civil e Militar do Distrito Federal? A União. A União. Mas elas são subordinadas ao governador do Distrito Federal. Quem manda é o governador, quem paga é a União. Organizar e manter, não. C. Acumula as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Acabei de falar na questão anterior, artigo 32, só que agora aqui, ó, parágrafo 1º, está corretíssima. E letra D, é competente para legislar sobre a organização administrativa do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública? Não, é a União que vai fazer isso lá no âmbito do Distrito Federal, tá certo? Então, letra C é a resposta correta.
Vamos para as 10 últimas questões. 10 últimas questões. Como é que tá aí o pessoal? Firmes e fortes? Vamos lá, vamos lá. Toma um cafezinho se for necessário. Ah, professor, já estou na segunda xícara. Vai para a terceira, vai para a quarta. Só cuidado com gastrite, pelo amor de Deus. Segundo a Constituição de 88, Márcio, a dúvida sempre para em duas questões. Exatamente isso, Márcio. Exatamente. Sempre vai ter uma que é totalmente absurda, uma terceira que vai ser mais ou menos, e as outras duas. É as outras duas que é onde você vai ficar com dúvida. Vamos lá, 10 últimas questões para a gente terminar aqui. Segundo a Constituição de 88 e suas atualizações. As suas atualizações é ótima, né? Em suas emendas, as suas reformas, a atualização é ótima. A proteção à infância e à juventude e a organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis são duas matérias afetas à competência legislativa concorrente entre a União, Estado e Distrito Federal. Já tá dizendo que é competência legislativa concorrente. Nessa linha, vale afirmar que, letra A, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Poxa, poderia ter aqui uma questão muito mais difícil, mas ele simplificou. Letra A é o gabarito. Olha a letra B, por que está errado? Competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados? Não, não exclui. C. A superveniência de lei federal sobre normas gerais não suspende a eficácia da lei estadual? Suspende. D. No âmbito da legislação concorrente, a União não dispõe de competência para estabelecer normas gerais? Que é isso? Que é isso? Claro que tem. Tá certo? Então, letra A é a resposta correta. Que eu acabei de falar, olha, Márcio, você acabou de falar, letra D é aquela opção absurda, né? A letra D é a opção absurda. Vamos lá. 22ª questão. Determinada associação elaborou o alentado anteprojeto de lei contendo a disciplina dos contratos de compra e venda de imóveis, o qual se mostrava plenamente adaptado às peculiaridades do respectivo Estado. Opa! Compra e venda de imóveis, compra e venda de imóveis. Isso daqui não seria direito civil? Professor, compra e venda de imóveis? Sim, é direito civil. Se é direito civil, você precisa saber que é competência privativa da União. Tanto que nós temos um Código Civil só para todo o Brasil. Então o Estado ele não pode legislar sobre compra e venda de imóveis. Não pode, essa lei é inconstitucional. Porque essa matéria é só da União. Ato contínuo solicitou que a sua assessoria jurídica, que é você, se manifestasse sobre o ente federado competente para legislar sobre a matéria. Tendo sido respondido corretamente que, letra A União tem competência legislativa privativa, pois a temática versa sobre direito civil. Exatamente, se você disse isso, você é um ótimo assessor jurídico, está pronto aí para tirar a carteirinha da OAB, advogar, sei lá o quê, e ser feliz. Letra A, resposta correta. Olha a letra B. O Estado tem competência legislativa privativa, pelo amor de Deus, Estado não. União tem, letra C, a União tem competência legislativa privativa, pois a temática versa sobre direito comercial? Não, pessoal, não é direito civil, comercial não. E letra D, o Estado tem competência legislativa privativa, pois a temática versa sobre direito civil? Não, Estado não, a União. Letra A é o gabarito. Cuidado com leituras rápidas demais, tá certo? Fátima dizendo assim, café e fé, prof, é o que não pode faltar. Exatamente, ó. Força, foco, fé e café. Força, foco, fé e café. Saindo daqui eu vou tomar o meu cafezinho também. 23ª questão. A Câmara dos Vereadores do município Alfa aprovou o diploma normativo que regeria o município por 2/3 dos seus membros, após 2 turnos de votação, com interstício de 10 dias entre cada uma delas. Que lei é essa? Você já sabe, artigo 29 caput. Lei Orgânica Municipal. O referido diploma na sistemática constitucional é Lei Orgânica Municipal, letra B. Né? Constituição Municipal foi ótima. Ó, esquece as outras. Lei Orgânica do município. O município não tem Constituição, tá? Não tem Constituição. 24ª. A população do norte do estado Alfa, insatisfeita com a grave crise econômica e a notória incompetência do governador do estado, aprovou em plebiscito o desmembramento do referido território do estado Alfa e sua incorporação ao estado Beta, o que também foi aprovado pela população deste último. Perfeito. Então, olha só, ele quer sair de um estado... Perdão. Ele quer sair de um estado e ser incorporado a outro. Pode? Pode. Ah, professor, um estado vai perder território e o outro vai ganhar? Vai. Pode? Pode. Desde que seja nos termos do artigo 18, parágrafo 3º.
Ato contínuo, os governadores dos estados alfa e beta editaram ato conjunto sacramentando o desmembramento e a correlata incorporação. Peraí. Teve plebiscito? Teve. Mas depois do plebiscito tem que ser lei complementar federal. Ele está dizendo que os governadores editaram ato sacramentando o desmembramento. Pode? Não pode. Tem que ser lei complementar federal aprovada pelo Congresso Nacional. À luz da sistemática constitucional, o referido procedimento está letra A, incorreto. Está incorreto, verdade. Pois o princípio da indissolubilidade da federação afasta qualquer mobilidade interna. Não, mobilidade interna pode. Não pode é você virar um outro país. Está falsa. B, está correto? Não, está incorreto. C, está incorreto, pois a questão federativa é estranha à vontade popular. Para por aí, a gente sabe que pode plebiscito. E letra D, está incorreto, beleza, pois além da aprovação pela população diretamente interessada, é necessária a aprovação do Congresso Nacional por lei complementar e não dos governadores. Exatamente, ó, artigo 18, parágrafo 3º, artigo 18, parágrafo 3º. Vamos em frente, pessoal. 25ª. Na hipótese de inércia legislativa da União e consequente ausência de lei nacional que estabeleça normas gerais sobre matéria de competência concorrente da União, dos Estados e dos Distritos Federais, é correto afirmar que, competência concorrente. Se a União não legislou, os Estados e o Distrito Federal podem exercer a competência legislativa plena. O que é isso? Lei com normas gerais e normas específicas. Vamos lá. É correto afirmar que, letra A inércia implicará competência plena e definitiva. Definitiva não, plena sim. Definitiva não. Professor, por que não definitiva? Porque se a União legislar posteriormente, esta lei estadual ou distrital terá sua eficácia suspensa. Então não é definitiva coisa nenhuma. B, a inércia implicará aquisição de competência legislativa privativa. Essa é aquela hipótese absurda, né? C, os Estados e o Distrito Federal não poderão editar leis específicas sobre a matéria até o advento da lei nacional? Claro que não, podem sim. E letra D, a inércia implicará competência plena e temporária dos Estados e Distrito Federal para legislar sobre a matéria. Perfeito. Com base em tudo que nós conversamos aqui. Tá certo? Então, alguns artigos que são mais importantes, como o parágrafo do artigo 24, você precisa saber os parágrafos do artigo 24. No final da aula, eu vou dizer quais são os artigos mais cobrados, tá? No final da aula. 26ª. De acordo com a Constituição Federal, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, desde que cumprindo os requisitos nela estabelecidos. Já com relação aos municípios, dispõe a mesma Constituição que a criação, incorporação, fusão e desmembramento façam por lei, você já sabe. Artigo 18, parágrafo 4º, lei ordinária estadual, lei estadual. Aí vem letra A, lei municipal, falso. Letra B, lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Corretíssimo. Olha, se depois desse bloco de questões você não sair com a orelha quente de falar do artigo 18, parágrafo 4º, eu não sei onde é que você estava, tá certo? Então você já está craque aí sobre estados, municípios, competência. Letra C, lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito a toda a população do respectivo estado, após divulgação dos estados de viabilidade municipal, não, toda a população do estado respectivo, cuidado, não, tá certo? E letra D, lei municipal, também não. Por isso que a resposta da 26ª é a letra B. É a população do município envolvida e não a população de todo o estado. Olha como o erro aqui foi tênue, né? Foi singelo e poderia fazer com que você errasse. Você não. A pessoa que não está preparada, que não está estudando, ela iria errar, talvez. Tá certo? 27ª, segundo o artigo 1º da Constituição de 88, o Brasil é uma república federativa. Este termo exprime, respectivamente, forma de governo e forma de Estado. Meu Deus do céu, e aí, professor? Opa! Quer saber de um mnemônico, de um decorebazinho fácil, tranquilo, para você nunca mais esquecer isso? Tranquilo. Forma de governo, fogo. Forma de governo, fogo. Fogo aonde? Fogo na República. Fogo na República. Eu não estou dizendo que é para botar fogo na República, não, tá? Depois me enquadro aí na Lei de Segurança Nacional. Estão usando essa lei à toa, não era nem para ter sido recepcionado pela Constituição, mas enfim. Fogo na República. A República é a forma de governo. E a forma de Estado? Fé. Fé na federação. Fé na
federação, fé. Professor, de onde é que veio esse fé? Esse fé ele pode tanto ter vindo aqui de federação, como FE, forma de Estado. Então, fogo, forma de governo, república. Fé, forma de Estado, federação. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. República federativa. Esse termo exprime, respectivamente, forma de governo e forma de Estado. 27ª questão, letra A. Gostou da dica? Beleza? Você nunca mais confunde. Vamos em frente. 28ª. O Estado Alfa aprovou a Lei nº 123, dispondo sobre a organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Temática até então ainda não disciplinada em lei da União. Opa, se a lei não disciplinou, o Estado pode criar uma lei com normas gerais e normas específicas. É a competência legislativa plena. Beleza. Pouco tempo depois, a União, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei nº 456, de caráter nacional, que dispõe em sentido diametralmente oposto aos artigos 10 e 20 da Lei nº 123. Considerando a narrativa acima, é correto afirmar que os artigos 10 a 20, eles vão ser revogados? Não, eles terão eficácia suspensa, terão a eficácia suspensa. Já falamos muito disso, está lá no artigo 24, parágrafo 4º da Constituição. Então vamos lá, os artigos 10 a 20 foram revogados? Não. B, tiveram a sua eficácia suspensa. Tranquilo? Beleza? 29ª. Daqui a pouquinho eu vou colocar os dispositivos mais cobrados, fica atento. O presidente da Câmara Municipal de Alfabeta, o senhor Raposo Correia, membro da Igreja Benditos do 10º Dia, vem consultá-lo sobre a legalidade de um município doar área pública de uso comum, constituída por terreno baldio, para a construção da igreja matriz do grupo religioso referido. Projeto este que já tem o de acordo do prefeito, que também é membro da mesma igreja. Opa! O presidente da Câmara Municipal de Vereadores quer fazer essa doação e o prefeito já está de acordo. Pode? Não pode. Lembre-se da vedação constitucional do artigo 19, inciso 1. Os entes federados, eles não podem manter relações com igrejas, subvencionar-lhes, embaraçar-lhes o funcionamento, salvo a colaboração de interesse público. Doar esse terreno estaria confrontando a Constituição Federal, estaria violando a Constituição Federal. Eles não podem fazer isso. Então vamos lá. Sobre a pretensão do presidente da Câmara de Vereadores, assinale a afirmativa correta. Letra A. A doação só poderá ser feita se a igreja apresentar um projeto social que envolva a construção pretendida? Não, pessoal, pelo amor de Deus. Isso aqui é só para confundir o candidato. Ele não pode fazer isso, tá certo? Letra A está falsa. B. A doação de bem público municipal, qualquer particular, é vedada por lei específica? Não é bem assim, tá certo? Não é bem assim. É vedada por lei específica? Não, meu amigo. Aqui a questão é constitucional. C. O princípio da laicidade do Estado veda qualquer tipo de subvenção a igrejas. Perfeito. Veda qualquer tipo de subvenção a igrejas. Está lá, artigo 19, inciso 1. Vai anotando. Letra C é a nossa resposta. Mas olha o erro da letra D. A licitação, na hipótese em análise, é necessidade inafastável para que a doação se concretize. Não. Tá certo? Aqui não tem isso na Constituição. Para com isso, tá? Então, 29ª questão, letra C de correto. E para finalizarmos, considere que o Estado X, em função da diversidade cultural constatada em sua região, decida desmembrar-se para a formação de 2 novos estados. Ele vai se desmembrar. O Estado X é tão grande que ele vai criar o Estado Y e o Estado Z, por exemplo. Nessa hipótese, é correto afirmar que tal desmembramento, você já sabe, artigo 18, parágrafo 3º, são apenas 2 passos, apenas dois fatores. Plebiscito da população diretamente interessada e lei complementar federal. Vamos atrás da alternativa que fala isso? Vamos lá. Nessa hipótese, é correto afirmar que tal desmembramento, letra A, será constitucional, desde que a proposta seja aprovada pela população diretamente interessada por meio de plebiscito, correto? E cumulativamente pelo Congresso Nacional por lei complementar. A letra A está certa logo de cara, mas eu sei que quando a letra A está certa, a gente fica em dúvida. Poxa, qual é o erro das outras? Letra B. Será constitucional se aprovada diretamente pela população interessada por meio de referendo? Não, plebiscito. C. É automaticamente inconstitucional? Não. Letra D. É automaticamente constitucional? Não. Então veja que a letra A é a única que está conforme o artigo 18, parágrafo 3º. Bacana?
Antes de terminar, deixa eu ver aí como é que estão as dúvidas. Vamos lá, a resolução das questões nos ajuda a resumir os assuntos. Beleza, Márcio, é para isso que nós estamos aqui. É para isso que eu, os outros professores, toda a equipe do Grupo SAT está aqui, tá certo? Francisco Pereira, vamos lá. Francisco, cearense, mas mora em São Paulo, meu amigo. Um grande abraço a você, lutador, guerreiro. É isso aí. Ana Cristina, minha orelha já está pegando fogo. Beleza, pessoal. Márcio, o projeto social não seria de interesse público? Motivo para que o terreno fosse doado? Eu sabia que vinha essa pergunta, ó. Eu esperava, eu sabia não, né, que eu não tenho bola de cristal, mas eu esperava. A igreja precisa apresentar um projeto social? Não. Porque se ela for apresentar um projeto social, outra igreja faz, outra igreja faz, outra igreja faz. E aí, se outra igreja apresentar o mesmo projeto social, ele vai ser obrigado a doar, porque fez com um, fez com o outro, questão de isonomia. Isso aí não é interesse público. O interesse público é toda a coletividade, e não aquela coletividade pertencente aos membros da igreja, daquela respectiva igreja. Cuidado com isso, tá certo? Foi uma ótima pergunta, tá certo? Vamos anotar aí, pessoal, quais são os artigos mais cobrados sobre a organização do Estado. Vamos lá, os artigos mais cobrados. Anote. Vamos lá. Artigo 18, parágrafo 3º. Artigo 18, parágrafo 4º. Artigo 19, inciso 1. Sobre competências, artigo 22, inciso 1. Artigo 24, os parágrafos, todos os parágrafos 1º a 4º, parágrafos 1º a 4º. E fique atento também, artigo 29, caput, artigo 29, caput, e artigo 30, incisos 1 e 2, tá certo? Estes são os dispositivos mais cobrados pela FGV quando cai esse assunto Organização do Estado Brasileiro. Principalmente esses dois aqui, ó. Artigos 22, inciso 1 e 24, os parágrafos, e esses dois aqui. Então, estes 4 dispositivos são os mais cobrados, mas presta atenção nos outros também, tá certo? Pessoal, muito obrigado por vocês me acompanharem até aqui, primeira aulinha do dia, tá certo? Um abraço para a Verângela, para o Idson, para a Glaucio, para o Francisco, para a Débora, um beijo para a Débora, tá certo? Um abração para o Felipe, para o Ricardo. Tô saindo aqui, a gente se encontra próximo sábado, continue nos assistindo que tem muita coisa boa vindo aí, tá certo? Um grande abraço, bons estudos, mantenham-se firmes, ó, força, foco, fé e café. Um abraço, valeu!